Você sabia que o ego pode destruir e pode até matar, e a Bíblia fala sobre isso? Pois é, hoje a gente vai te contar uma história. Qual será o final dela? Acompanha a gente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno, Eu sou o Bruno, marido da Tati, e nós somos o casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. Cristã. Na Bíblia tem várias histórias, várias e várias histórias. Mas uma delas talvez você não conheça, ou talvez você conheça, mas é sempre bom reforçar isso. Porque quando a gente ouve essas histórias que aconteceram na vida real, a gente começa. A Bíblia ela é muito atemporal. Então, o que aconteceu lá pode muito bem acontecer com você nos dias de hoje. E se a gente aprender com os erros dos outros, fica muito mais fácil. E o que o Bruno falou no começo, o ego pode matar. E, na verdade, aconteceu uma coisa aqui com essa pessoa que a gente vai contar para vocês. Bom, era um rei, e a gente vai contar uma história para você hoje, que está em 2 Crônicas 26, a história do rei Uzias. E se você já leu alguma coisa em Crônicas, você sabe que Crônicas tem uma particularidade muito grande, que é o seguinte, tem um rei que estava nos caminhos do Senhor, outro não estava. Um estava nos caminhos do Senhor, outro não estava. Dois estavam, um não estava. Aí a gente chega a torcer para o próximo, né? Poxa, que ele esteja nos caminhos de Deus. De repente, ele não estava. E também tem um segundo tipo de pessoa, o terceiro, né? Que tem o que estava, que não estava. E tem aquele que em algum momento se deixa levar por alguma coisa que não é legal. E o fato é que não existe nada melhor do que aprender com o erro do outro, ao invés de a gente aprender com o próprio erro, tá? E é um pouco isso que a gente queria conversar com você hoje, para que você possa aprender com a história do rei Uzias e você possa aplicar na sua vida, para que você não passe pelo processo que ele passou. E é interessante você ler Crônicas, porque cada história, depois de um tempo, né, que depois que fala do templo de Salomão e tal, que começa a passar pelos outros reis que vieram após ele, cada história, ela é pequena, relativamente pequena, e tem uma lição. Você vai aprender alguma coisa naquela história. Vai contando a história dos reis que passaram. Cada rei que vinha, aí como que ele morreu, se ele estava ou não estava nos caminhos do Senhor, e depois como é que foi o filho dele. O filho dele vem, às vezes vem um filho desviado. Ai, meu Deus, eu não acredito. O pai dele fez tudo certinho, aí vem um filho que tudo, aí vem um outro que conserta. Aí, se não, aí você dois que acaba com tudo, ergue um monte de altar, faz um monte de idolatria que não serve e tal, não sei o quê, mas aí depois vem outro que conserta. Então, é interessante você entender porque cada um deles agiu de uma forma perante a Deus. E o padrão era, aqueles que estavam nos caminhos do Senhor, eles prosperavam, eram ricos, eram muito abençoados e deixavam bênção para os filhos. Aqueles que se desviavam não tinham prosperidade, perdiam as guerras, sabe? O filho depois também herdava um monte de iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado que vem de geração em geração, né? A gente pode falar isso depois. Fala. Daqui a pouco a gente fala o que é iniquidade para você. E sabe uma coisa, amor? A gente não está aqui, a gente não tá aqui pregando prosperidade. Não é isso, sabe? Mas a palavra de Deus, ela mostra tanto aquelas pessoas que estavam firmes nos caminhos dele, sendo cuidadas pelo Senhor, com um amor tão grande, sabe? Até às vezes quando a pessoa tropeçava e cometia algum pecado, e fazia alguma coisa que se desviava de Deus, se aquela pessoa voltava o coração dela para Deus e se arrependia, Deus agia tanto na vida daquela pessoa. Foi o que Deus fez, por exemplo, na vida de Davi, né? E tantos outros casos. Então a gente precisa aprender com isso. E antes de entrar especificamente na vida de Uzias, tem uma coisa que sempre me chama muita atenção quando a gente está lendo Crônicas, essa coisa de altos e baixos com os reis, é que é o seguinte, você não consegue controlar 100% qual vai ser o caminho do seu filho. Você pode ensinar os seus filhos o caminho de Deus, a palavra diz que quando você ensina ele na infância, ele vai guardar isso, né? Então o que nós podemos fazer é, desde pequenos, nós tratarmos os nossos filhos com essa reverência, com esse temor, ensiná-los, né? Mas tem uma parte da vida deles que essa é com eles mesmo, tá? Por mais que você faça isso. Então, se você sente alguma culpa de ver algum filho seu que está fora dos caminhos de Deus, entenda que nós temos algo chamado livre-arbítrio também, sabe? E que a gente pode fazer o nosso melhor, mas eles têm que fazer a parte deles.
É não só filho, né? Às vezes uma pessoa que você gosta muito, às vezes alguém da sua família. Assim, você não é responsável pela salvação dos outros. Deus te usa como um instrumento para levar a mensagem para muitas pessoas. Agora, a decisão é daquela pessoa, né? Isso é bem importante. Mas com relação à iniquidade, antes de a gente entrar na história dele, a história dele é bem interessante. O que é iniquidade? Iniquidade como se fosse o DNA do pecado. O que é o DNA do pecado? Nós temos o nosso DNA humano, não é verdade? Então, a gente veio do nosso pai e da nossa mãe, então a gente puxa algumas características, de algumas características físicas dos nossos pais, porque nós herdamos o gene, está na nossa genética. Bom, o pecado também está na nossa genética. Isso chama iniquidade. Então, a pessoa, ela, por exemplo, você traz alguns traços de pecados dos seus antepassados. E isso é muito... Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, isso eu não tenho controle. Como é que eu vou me livrar do pecado que meu pai cometeu, meu bisavô cometeu, meu tataravô cometeu? E você precisa fazer um processo de purificação para que você realmente fique livre de todas essas iniquidades. Então, a gente fez isso. E foi muito legal pra gente, porque você se identifica, fala, olha, eu me identifico e peço perdão pelo pecado do meu pai, peço perdão pelo pecado dos meus avós, pelo pecado dos meus antecedentes. Então, você pede perdão e você se purifica dessas iniquidades para quebrar um padrão. Você quer ver um padrão que vem muito das iniquidades? Provavelmente, que às vezes você sente, ou já viu alguém, é o vício. O vício, por exemplo, se você teve um pai ou uma mãe que bebia muito, e de repente você vê o filho fazendo a mesma coisa, e não consegue se livrar da bebida, por mais que queira, já fez tratamento, tem força de vontade, está tudo bem, mas é aquele DNA que ele tem que quebrar para se livrar do vício. Ou então, esse DNA, essa iniquidade do vício, vem manifestado como outro vício. Então, às vezes, vem um vício de pornografia, ou vício do cigarro, ou vício de jogos, que às vezes você não consegue se livrar porque você ainda não quebrou essa cadeia de iniquidade do pecado. E você percebe isso aqui nas histórias de Crônica, porque Crônicas ele vai contando a história dos pais e depois vem o próximo rei, era o filho do rei que morreu. E você vê que alguns deles herdam essa iniquidade e eles têm dificuldade de prosperar, de vencer as guerras que eles tinham que vencer aqui, porque eles não quebraram essa cadeia. E tá? a gente pode até gravar um dia um vídeo falando só sobre isso. Talvez você nunca tenha escutado ninguém falar sobre isso, porque as pessoas falam sobre pecado. Pecado e iniquidade são duas coisas diferentes, tá? E você vai achar as duas palavras, você vai achar os dois conceitos na Bíblia. Sim. Se você duvida da gente, procura por você mesmo e você vai ver que em várias passagens da Bíblia está falando sobre pecado e sobre iniquidade. Exatamente. Mas voltando à história de Uzias, o que aconteceu com ele? Com 16 aninhos, ele tomou a coroa, falou, Tó, você é rei. Você é rei de Judá. Imagina, com 16 anos, muito novo, na verdade. A gente às vezes pensa, mas eu ainda não estou, se você é novo, tá vendo a gente aqui, ainda não estou na idade de assumir responsabilidades e tal. Naquela época, você podia virar rei e comandar uma nação. Então, às vezes a gente começa a pensar mesmo o quanto que é a idade ou não é a idade. Você pode assumir responsabilidades, sim, grandes responsabilidades, quando você é novo e você acha que ainda não está preparado. E não só responsabilidades como essa de virar rei, mas responsabilidades perante a Deus, perante a sua comunidade, perante a sua igreja, se você frequenta uma igreja. Às vezes a gente pensa, sou novinha, isso não é para mim e tal. Não, é para você sim, ou então não, estou muito velho já. Não existe isso, existe a idade que o Senhor te chamou, existe a idade que você se dispôs. Bom, 16 anos ele foi e reinou. E ele foi um dos reis que mais ficou no poder. Mais de 50 anos ele ficou reinando sobre Judá. E a Bíblia começa dizendo assim, que ele, com 16 anos, e ele, com 52 anos, ele ficou reinando em Jerusalém. E no versículo 4, ele fala, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera, Amazias, o seu pai. Amazias foi o pai dele, e o pai dele era reto aos olhos do Senhor, só que Amazias depois se desviou um pouquinho e acabou perdendo várias guerras. Mas quando Uzias veio, ele veio reto aos olhos do Senhor. Aí você começa a ler, você fala, yes, ufa! Agora sim. Agora é um rei que vai seguir os caminhos de Deus, ele era reto aos olhos do Senhor. E aí, beleza, aí vai contando a história dele, e ele vai aqui prosperando. Olha lá, Deus ajudou contra os filisteus, contra os árabes,
ele contra os amonitas, e a fama de Uzias se espalhou até o Egito, porque ele se tornou muito poderoso. A Bíblia fala assim, ó, ele edificou torres em Jerusalém, ele fortificou muros, ele edificou torres no deserto, cavou poços, ou seja, ele foi muito abençoado com conhecimento. Era um grande estrategista, né? A palavra diz que ele era um grande estrategista, que ele ganhou essas guerras todas e que ele criou várias maneiras e várias coisas engenhosas para poder fazer isso, para poder defender o povo dele, para poder estar ali protegendo Judá, né? Então ele foi prosperando e a palavra fala que isso veio com o Senhor, né? Então, à medida em que ele estava firme nos caminhos de Deus, Deus foi trazendo essa sabedoria para ele e ele foi conseguindo prosperar e cuidar do seu povo e alcançando grandes coisas, né? Exato. E aí, aqui a gente pode fazer um parênteses e falar uma coisa para você. Muitas vezes, Deus te dá as estratégias para você colocar em prática na sua vida. Você está firme nos caminhos dele, confia nele e tal, ele te dá inteligência para você fazer isso. Ele te deu um dom, te deu uma sabedoria, mas veio dele. E às vezes, quando a gente consegue fazer alguma coisa na vida, ao invés de a gente dar crédito a ele, a gente acha que foi por a gente mesmo. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, eu sou muito bom, porque olha, eu vou te falar, eu sou uma estratégia. Se não fosse por mim essa empresa. Tem gente que ainda fala assim, olha, Deus age muito na minha vida, mas eu consegui fazer muitas coisas e tal. Eu sei que ele ajuda, mas olha, ainda bem que eu tenho essa capacidade, que eu faço tal coisa e tal. É impressionante. Às vezes, quando a gente está conversando, eu e a Tati, conversando com alguém, e a gente fala assim, nossa, que Deus abençoe muito tal coisa assim na sua vida e tal. Aí tem gente que responde assim, e que eu também faço a minha parte. Né? A gente nunca está dizendo para você não fazer a sua parte. Lógico. Tá? É lógico, eu sei que você tem que fazer a sua parte, eu sei que Deus tem que cuidar e Ele te prepara para que você faça a sua parte. Não é isso não, estou falando para você ficar ali deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, ainda que você tenha que fazer a sua parte, quando você está fazendo a sua parte, você está fazendo com uma capacitação que Deus te deu. Você está abrindo portas que Deus abriu. Você está tendo inteligência que Deus colocou em você. Tá? E às vezes as pessoas não percebem isso. E isso é difícil, tá? Todos nós já passamos por isso em algum momento, de alcançarmos grandes vitórias, de passarmos por grandes batalhas e a gente olhar para a gente mesmo e pensar assim, caramba, eu fui muito bom nisso, hein? Meu Deus do céu, como eu consegui passar por isso tudo? Como eu fui resiliente, como eu fui isso, como eu fui aquilo, tal. E com os dias não foi diferente, imagina. Nos 16 anos de idade ele assumiu o governo e ficou mais de 50 anos, imagina. E teve todas essas estratégias. E aí, só para complementar, a gente cai na armadilha de se não fosse eu. Se não fosse eu nessa casa, nada funcionava. Se não fosse eu nessa igreja, meu Deus, não ia funcionar esse ministério. Se não fosse eu, todas essas pessoas não tinham aceitado Jesus. Olha como eu sou bom, eu colho as almas. Se não fosse eu orando por aquela pessoa, ela não ia conquistar o que ela conquistou. Se não fosse eu nessa empresa, essa empresa estava falida. Se não fosse eu, esquece essa palavra, porque não é você. É Deus que te dá a capacitação, Deus que te dá a inteligência. E para usar essa inteligência, ainda às vezes quando a gente está falando de salvar pessoas, nem é você, é Ele por meio de você. Então, larga essa frase, se não fosse eu. Sabe que a gente passou por isso ontem? Você fica orgulhoso, não é? Ontem a gente passou por isso ontem, que uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, que legal, Deus, que legal você ter ajudado fulano a estar nos caminhos de Deus e ter aceitado Jesus e tal. Ainda bem que naquela hora Deus me deu humildade, que aí eu respondi assim, falei, não fui eu não, foi Deus mesmo, podia ser eu, podia ser outra pessoa. Mas nem sempre a gente tem nem eu e nem você, eu sei que a gente tem horas que a gente não percebe isso. É mais fácil a gente cair nessa armadilha, também às vezes quando não é uma coisa religiosa ou uma coisa cristã ou algo da igreja, exatamente. É mais fácil ainda. Porque aí você fala assim, a pessoa vem aí e elogia você no seu trabalho. Você fala, nossa, se não fosse eu, eu sou demais. Então, foi isso que começou a acontecer com Uzias.
Uzias começou a se empoderar, começou a ficar muito poderoso, começou a ficar muito famoso. As pessoas conheciam ele por conta das estratégias. Deus deu um grande exército para ele. Conheciam ele no Egito, lá longe. Era longe. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados, que saíam à guerra e aí, segundo, iam ganhando tudo, sabe? O número total chegava de famílias, de homens, eram 2.600. Você imagina, ele tinha muita gente para trabalhar para ele, para conquistar as coisas para ele, mas só que Deus estava dando isso para ele, Deus estava dando isso para ele. Havia um exército guerreiro, e aí ele foi conquistando, ele foi batalhando, ele falou, aqui a Bíblia diz, fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nos fortes, nos cantos, nas muralhas, e por isso correu sua fama muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Olha aqui, ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. E aí vem o versículo 16. Do capítulo 26, versículo 16, que é um dos mais importantes aqui para a gente prestar atenção. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Aí você fala, não, cara. Ai, como o coração humano é sujeito a esse tipo de coisa, sabe? E olha, eu acredito que se você está assistindo a gente hoje, é porque alguma coisa você tem que tomar cuidado com isso, tá? Exato. Talvez na sua família, talvez no seu emprego, na sua empresa, talvez no meio dos seus amigos, não sei, sabe? Mas Deus não te colocou aqui por acaso para poder ouvir a gente falando sobre isso, tá? E eu posso te falar por experiência própria, que eu já passei por isso, tá? Eu já deixei o ego me dominar e Deus já me levantou profissionalmente uma vez muito e eu deixei o ego me dominar e eu achava que eu era que eu era muito bonzão, que qualquer coisa que colocasse a mão dava certo, sabe? Até que Deus foi lá e me mostrou que não era muito bem assim, tá? E fez com que aquelas coisas todas desmoronassem, né? E eu precisei passar por um caminho muito grande de conserto com o Senhor, para que Deus pudesse trazer outras coisas, até mais incríveis do que aquelas primeiras, mas entendendo que não tinha nada a ver comigo, que era o Senhor, porque Ele quis fazer assim na minha vida de novo e foi misericordioso, sabe? E olha que interessante, aqui fala sobre o coração. E muitas passagens da Bíblia falam que do coração do homem vem o mal, que o coração do homem é naturalmente mau. A gente tem uma pregação aqui sobre o coração, como criar um coração, como que Deus pode criar um coração em você. Assiste, acho que a gente cita essa pregação. Muito, porque ela é muito importante. Ela é fundamental para você, como Deus cria um coração em você. Então você precisa mudar o seu coração para que você possa ter um coração segundo Deus. Só que do seu coração também vem o mal, então você tem que vigiar o seu coração. Do coração de Uzias veio o quê? O que ele fez? Se exaltou no seu coração e ele começou a se colocar acima dos sacerdotes. Naquela época, como é que era feito? Tinha o templo do Senhor, que era um local físico. Hoje nós somos o templo de Deus, né? O templo de Deus somos nós. Mas naquela época era um local físico. Jesus ainda não tinha vindo, Deus ainda não tinha mandado o Espírito Santo, né? Jesus ainda não tinha morrido por nós. Então era um templo físico, onde as pessoas iam orar, só que tinham lugares do templo que só os sacerdotes podiam entrar. E coisas que só os sacerdotes podiam fazer. Que eram, por exemplo, queimar alguns incensos, ou fazer algumas libações de ofertas, oferecer as ofertas lá pelo povo, ou fazer alguns tipos de sacrifício. Isso era só, tinha serviços para Deus, que eram só feitos por sacerdotes, só feitos por levitas, e que o rei não podia fazer, porque ele não era, no caso aqui, Uzias não era um sacerdote. E aí Uzias chegou no templo e falou assim, eu vou queimar o incenso. Por que? Eu imagino que ele deve ter pensado, por que eu não posso fazer isso? Que sou o rei, todo-poderoso, que consegui trazer essa nação até aqui, vencer todos esses inimigos, sou tão abençoado por Deus, por que é que eu não posso ir lá queimar esses incensos e fazer essas coisas? E aí a Bíblia conta que os sacerdotes tentaram conter, vieram mais de 20, tentando segurar o rei, falando assim, não, você não pode, aqui você não pode entrar, esse serviço você não pode fazer, você está sendo infiel ao Senhor, mas ele foi tão altivo, tão orgulhoso, que ele ficou indignado, eu vou fazer isso, e deve ter saído empurrando todo mundo, eu fico imaginando a cena quando eu vejo a Bíblia, né? Então deve ter saído empurrando todo mundo, pegou o incenso, queimou o incenso, quando ele fez isso, o que aconteceu com ele?
Deus imediatamente criou uma lepra na testa dele. Criou uma marca, uma doença na testa dele. E naquela época, os leprosos, ter lepra era muito imundo, assim, era algo muito Eles imundo. eram afastados da convivência das outras Isolados. pessoas, eles eram isolados, altamente contagiosa. Então, o Senhor... E por que o Senhor fez isso imediatamente, sabe? Eu creio, né? A gente não entende os pensamentos de Deus, mas eu creio que era para ficar muito claro que a lepra estava vindo em consequência do que ele fez, sabe? Algumas coisas, às vezes, acontecem na nossa vida, não imediatamente. Às vezes a gente permite que o ego cresça, que a autossuficiência cresça, que determinadas coisas acontecem, e o Senhor, Ele é tão maravilhoso e Ele é tão benigno que Ele vai avisando, e Ele vai tratando isso, e Ele vai tentando te trazer a realidade, esperando que você se conserte, e Ele vai avisando, às vezes Ele levanta pessoas para orar por você, e você não vai escutando, e alguma hora a paciência do Senhor termina e a justiça dele precisa ser feita, sabe? Ali com Uzias, eu creio que foi algo para que todos nós pudéssemos aprender por meio do exemplo dele, sabe? E olha, você imagina a cena, né? Você imagina a cena, Uzias estava lá querendo se ter o incenso, o sacerdote falou, não, você não pode. Ele se exaltou, se indignou. Ele fala assim, ó, a Bíblia fala aqui, ó, versículo 19, então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar o incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Imagina a cena, todo mundo olhando para ele assim, tipo, o Senhor feriu ele de lepra, eles começaram a botar ele para fora, até ele mesmo saiu correndo, ou seja, foi completamente envergonhado, sabe? Por quê? Porque ele queria se exaltar e o Senhor colocou ele no lugar dele, na frente de todo mundo. E depois disso, ele foi isolado até a morte. Ele foi um rei que morreu isolado, sozinho, depois de ter alcançado grandes coisas nesse mundo. É muito triste, não é? É uma história muito triste e que a gente fica torcendo para que, será que ele, nossa, será que no final das contas ele volta? Não, ele morreu isolado, morreu num castelo, numa casa isolada, depois de ter conquistado tantas maravilhas, de ter seguido nos caminhos do Senhor, sabe? E isso traz uma mensagem muito importante para a gente. Não vai se achando a última bolachinha recheada do pacote, porque você pode morrer isolado num castelo. Sabe? Cuidado, cuida e vigia na sua caminhada. Vigia na sua caminhada a todo instante. Não vai achar que você está tudo bem, está tudo tranquilo e agora, está tudo certo, para de vigiar. Vigiar é isso, é ficar atento, é se atentar na palavra, é orar sempre, é seguir os conselhos, né, do seu pastor, das pessoas que são sua liderança espiritual, é você estar em comunhão com Cristo e não deixar o seu coração se exaltar, porque por mais que pareça muitas vezes que vai ficar tudo bem, você comete aquele erro no final e estraga tudo. Então, cuidado para não estragar tudo. Para de se achar, entendeu? Isso não tem a ver, não estou falando de você ter baixa autoestima. Não, é de maneira completamente alguma, diferente. A gente tem alta autoestima aqui em casa, que a gente fica se segurando, não, baixa aí, baixa a bola e tal, não sei o quê. Mas a gente consegue equilibrar aqui, não falando que a gente é perfeito, não, mas a gente vem buscando sempre equilibrar aqui autoestima, mas só que com dependência de Deus. A autoestima tem que ir até um ponto onde você não cria uma independência de Deus. Não é tão grande a sua autoestima que você fala, consigo tudo sozinho. Quando chega nessa parte, vigia. Não, eu dependo de Deus. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou herança do Todo-Poderoso. Eu realmente estou nos caminhos dele. Eu tenho saúde do reino, eu tenho inteligência do reino porque Deus me deu, eu tenho prosperidade porque Deus me deu, mas eu dependo de Deus. E eu vou obedecer às leis do Senhor. Porque o que o Uzias fez aqui foi achar que ele era tão bom que ele podia desobedecer às leis de Moisés, que foi a lei que o Senhor instituiu ali. E aí, sabe o que acontece? Tem gente que acha que porque está nos caminhos de Deus, porque aceitou Jesus e tal, agora pode fazer qualquer coisa. A gente conhece gente assim, sabe? É uma pena, porque no momento em que você aceita o sacrifício de Jesus, você está dizendo que é algo profundo, tá? Você aceitou o sacrifício que ele fez
para te limpar dos seus pecados, para que você nascesse de novo, uma nova criatura, um filho de Deus, e que a partir do momento você fosse puro. E não que você fosse desrespeitar todas as coisas que Deus ensinou, todas as coisas que Ele nos disse por meio do exemplo de Jesus. Não é isso que Ele está esperando, sabe? Então, vigia, vigia, tá? Existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que caíram porque não vigiaram. Tá? Nesse caso de Uzias, é o ego, é a autossuficiência. No caso de outras pessoas, são elas acharem que existe pecadinho, pecadão, tem tantas coisas diferentes, sabe? Então só vigia, vigia. Porque se Deus te exaltou, que bom, que bom. Significa que Ele está agindo na sua vida, você está podendo viver o reino, tá? Agora, não deixa isso subir a tua cabeça, não. Não acha que você foi exaltado por causa de você mesmo, não acha que você alcançou grandes coisas por causa de você mesmo, ou que você tem uma família linda e harmoniosa porque você é demais. Não acha isso não, tá? Entenda que foi Deus que te deu, não perca isso, não ponha tudo a perder porque você acha que você é mais do que você é. E você é sim uma pessoa importante, inteligente, capaz, todas as coisas que Deus fez com que você fosse, tá? Mas foi Deus que fez você ser assim. Então, vamos parar de nadar e nadar, nadar, morrer na praia. A gente tem que nadar e nadar, nadar e chegar na vida eterna, chegar aos céus, não é verdade? É igual um jogo de futebol, que o time tá lá, toca a bola, mas na hora de fazer o gol, você dorme no ponto. Então, assim, não durma no ponto na hora de chutar pro gol. Continua firme nos caminhos, sabe? Se livra desse ego, pede perdão agora. Acabou de assistir esse vídeo, a gente vai fazer uma oração aqui, Bruno vai orar. Já pede perdão por todas as vezes que você achou que era você e todas as vezes que você achou que Deus, que você não era dependente de Deus e que você colocou isso na frente de Deus. Pede perdão, inicia uma nova aliança com Deus hoje, de que você depende dele. Senhor, eu dependo de ti, sem ti eu não sou nada, sabe? Não cometa o mesmo erro que Uzias e sofra as consequências, porque a justiça divina tem que acontecer e ela vai acontecer em algum momento da sua vida. Então, pede perdão, porque Deus é misericordioso. Do mesmo jeito que a justiça dele acontece, ele também é misericordioso. Então, aproveita esse vídeo de hoje, pede perdão, faz essa nova aliança com ele mesmo e se inspira nessa história para que isso também não aconteça na sua vida, na sua caminhada, né? Verdade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, estou aqui na sua presença, Senhor, e eu te peço que o Senhor olhe por mim, olhe pela Tati, olhe pelo Diego, pela Júlia, por todas as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, Pai. Que o Senhor seja misericordioso com cada um de nós, nos perdoe pela nossa autossuficiência, nos perdoe pelo nosso ego, nos perdoe por todos os momentos em que nós achamos que alcançamos alguma coisa graças ao nosso esforço e não graças a Ti. Que nós possamos compreender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor que abre as nossas portas, que nos ajuda a atravessá-las, e que o Senhor que nos trouxe onde estamos hoje, e que o Senhor é que vai nos levar onde nós vamos chegar amanhã. Nos limpa, nos purifica, nos faz pessoas melhores, Pai. Perdoa, Senhor, e nos ajude nessa caminhada. Troca o nosso coração, troca a nossa mente, que nossa mente seja cativa a Ti, que o nosso coração seja ligado a Ti, Senhor, e que Seu Espírito Santo nos conduza em todos os dias da nossa vida, Pai, em cada ação. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Compartilha esse vídeo, comenta, curte aqui, para que você seja abençoado e abençoe muitas pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo disse alguma coisa no seu coração, então pode ter muita gente que está precisando ouvir essa mesma palavra, essa mesma sabedoria divina que vem da palavra de Deus, tá bom? Então compartilha, curte e comenta aqui, e a gente se vê no próximo vídeo do Mentalidade Cristã. Um abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.